Olá pessoal, eu sou o Bispo Miguel Shoa. E eu sou Juliane Shoa. Esse é mais um Paz na Palavra. Hoje nós vamos começar uma nova temporada do Paz na Palavra. Nós encerramos a temporada Disciplinas Espirituais. Você pode ver aqui nesse canal alguns vídeos sobre disciplinas espirituais, oração, jejum, leitura da palavra, devocional, etc. Coisas importantíssimas para a vida do cristão. Agora nós vamos iniciar uma temporada sobre curiosidades ou aspectos da Igreja Anglicana. Isso foi a pedidos, várias pessoas pediram para que a gente pudesse comentar um pouco sobre isso. E nós vamos responder algumas perguntas que chegaram através do Paz Piedade, do Instagram e também via WhatsApp. No entanto, é bem possível que nós não sejamos capazes, pelo tempo, de responder todas as perguntas. É isso, Ju? É isso. Então a gente vai começar e no segundo vídeo também terá, provavelmente, outras perguntas que a gente vai responder, tá certo? Então vamos lá para a primeira pergunta. Se você que fez, fique ligado aí que a gente vai responder. Como surgiu a Igreja Anglicana? Tem relação com o casamento do rei Henrique e Ana Bolena? Olha, vou começar de trás para frente, ok? Vou responder logo a segunda parte da sua pergunta. Não tem nenhuma relação com o casamento do rei Henrique VIII, ou os casamentos dele. Não tem nenhuma relação. Agora eu vou responder por quê. Porque a Igreja Anglicana, como ela surgiu? Primeiro, lembre-se onde ela se localiza, lá no norte, na Inglaterra. Então, como chegou até lá? Algumas teorias, nós não sabemos exatamente. Eu acredito que dificilmente vamos saber. Algumas teorias são que existe uma, pouco provável, que José de Arimateia foi fazer missões e chegou até as Ilhas Britânicas. Existe todo um desenrolar sobre isso. Algumas pessoas, historiadores e tal, defendem isso. Pouco provável. Na realidade, a mais provável é que a igreja chegou, o cristianismo chegou nas Ilhas Britânicas através, inicialmente, muito lá atrás, dos primeiros missionários que saíram na diáspora. Missionários porque eles foram pessoas que vieram para Jerusalém, teriam se convertido e voltaram para suas terras. Até judeus convertidos podem ter ido para as Ilhas Britânicas e chegado lá. A verdade é que o cristianismo lá ele está registrado desde os primeiros séculos da era apostólica. Você tem uma ideia, no cerca do ano 200, um concílio de Arles, se não me falha a memória agora, ele já registrava a presença de bispos, presbíteros e diáconos nesse concílio vindo das Ilhas Britânicas. Isso no século II, ou seja, a coisa já estava lá há muito tempo. Agora, como ela se desenvolveu, aí é uma outra história totalmente diferente. A origem dela é desconhecida, só para repetir, e ela pode ter sido, por essa teoria de José de Arimateia, pode ter sido pelos romanos, os romanos que levaram o cristianismo para lá, mas também pelos cristãos convertidos que se espalharam por toda a Europa, chegando lá nas Ilhas Britânicas. Essa é uma das... A principal, eu diria, é o espalhar da diáspora, que chegou gente lá e começou uma igreja totalmente independente, uma igreja sem nenhuma relação nem com Roma, nem com a Europa em si. Era uma igreja autóctone, totalmente isolada lá nas Ilhas Britânicas. Eu creio que essa pergunta foi essencial, primeiramente, localizar no tempo, com relação assim, com o surgimento, ou seja, origens, porque a Igreja Anglicana é histórica, remete realmente do começo do cristianismo.
Porém, né, quando as pessoas fazem esse tipo de pergunta falando sobre o rei Henrique, Ana Bolena, etc., muito mais, eu creio que você talvez esteja perguntando por conta disso, da época da Reforma Protestante, né? Onde teve realmente aquela separação e tem todo um histórico de fatos que ocorreram concomitantemente, falei certo? Falou. Desses fatos, né? E que acabou coincidindo na época da Reforma Protestante. Mas para essa pessoa que perguntou sobre a origem, eu acho que ela está querendo saber não só a origem lá atrás, mas também o que é a Igreja Anglicana, como surgiu. A verdade é que durante 600 anos aproximadamente, essa igreja viveu isolada lá nas Ilhas Britânicas. Mesmo com a igreja já em Roma desenvolvida, mesmo com o papismo já estabelecido, não havia missões nas Ilhas Britânicas, não havia cristianismo romano, vamos dizer assim, nas Ilhas Britânicas. Eles eram totalmente isolados. O primeiro missionário que foi para lá, chamado Agostinho, um monge, foi enviado pelo Papa, porque o Papa Gregório, antes de ser Papa, tinha visto alguns escravos que eram tomados pelos bárbaros das Ilhas Britânicas e viu que eram pessoas bonitas. E ele disse uma frase que ficou marcada, que ele disse: o cristianismo um dia precisa chegar de onde esse povo vem. Não sabia ele que já estava lá, mas ele disse isso. Quando ele foi Papa, uma das primeiras atividades dele, atuações dele, atitude, foi enviar missionários para as Ilhas Britânicas. Agostinho, monge, foi o primeiro, não Agostinho de Hipona, o monge Agostinho foi enviado como missionário para lá. Quando chegou lá, anos 600 e pouco, ele já chegou lá, tinha uma igreja estabelecida, tem uma placa lá, bem-vindos. Durante quase 100 anos continuou uma igreja independente de Roma. Só depois é que eles, em acordo, se uniram a Roma, isso foi anos 700 e pouco, ou seja, não existia nem igreja católica romana, era uma igreja só. Daí continuou assim até a Reforma Protestante. Então essa é a origem e talvez o que você perguntou de como surgiu essa igreja anglicana que nós temos hoje. E talvez isso responda a outra pergunta que uma pessoa fez, o que significa o termo anglicana, nessa parte da origem, né? Está bem ligado à origem. O termo anglicano vem de Anglia, de Inglaterra. As Ilhas Britânicas eram a Anglia. Era o nome chamado em latim dessa região. Anglo-saxões, Anglia. Daí a igreja que veio de lá se chamou Igreja Anglicana. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui que fizeram sobre como é a percepção para o anglicano a respeito de batismo, existe batismo infantil, e a respeito da ceia. Muito bem, são os dois sacramentos que nós consideramos sacramentos puros, legítimos, instituídos por Jesus. E de batizar e fazer isso em memória de mim. Duas celebrações que são celebrações sacramentais, ordenanças diretamente de Jesus. Qual é a visão do batismo da Igreja Anglicana? A Igreja Anglicana sim batiza crianças, porque ela não enxerga na Escritura nada que impeça o batismo. Não há um registro, como não há outros registros, de um fato, essa criança foi batizada. No entanto, alguns episódios falam do batismo de uma casa inteira. Isso. Né? Uma de casa Cornélio, inteira. Né? Cornélio, quando por exemplo, foi lá, batizou serão batizados você e todos da sua casa. Da sua casa. Também quando o carcereiro foi batizado, toda a casa dele também recebeu. Não há uma doutrina específica de dizer que não se batiza criança ou que só se batiza adulto. Não, na Igreja Anglicana tanto existe o batismo infantil quanto o batismo de adultos em qualquer idade, desde que seja com água e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que é importante isso, gente? É porque o Didaquê, que é um livro que não é canônico, mas que foi descoberto depois do cânone e talvez por isso não tenha entrado. E foi escrito no primeiro século do cristianismo. Primeiro século. Ele já menciona pedobatismo. Batismo infantil. Como é que surgiram os padrinhos, por exemplo? Talvez você não saiba. O que são os padrinhos? Por que tem um padrinho?
Pois é. É para fazer a festa depois do batismo? Para patrocinar a festa? Para dar o presente? Não. Educar na Padrinhos, pais em Deus. Paz em Deus. Na perseguição, especialmente em Roma, quando os cristãos viviam nas catacumbas, eles eram ameaçados de morte o tempo todo, eles podiam morrer no dia seguinte. Quando nascia uma criança, eles batizavam, escolhiam padrinhos para aquele casal ser o responsável por aquela criança, na educação espiritual cristã dela, se eles morressem, porque no dia seguinte eles poderiam estar no Coliseu, morrendo, sendo sacrificados. Daí surgiu os padrinhos. De quê? De batismo infantil. Não cremos que o batismo salva e não cremos que uma criança que não foi batizada, ela não será salva. Não. O batismo não é o que salva. O que salva é a fé. A gente tem o clássico discurso do ladrão que não foi batizado e foi salvo por Jesus. Claro que se ele tivesse chance, ele seria batizado. Isso. Mas ele não teve, então fazer o quê? Exato. Né? O segundo aspecto foi a ceia, né? A ceia. A Eucaristia. Eucaristia ou ceia do Senhor, ou comunhão. Três nomes que são usados também na igreja anglicana. Comunhão, porque é o momento de comunhão com Deus e com os irmãos. Isso. Eucaristia, porque é o momento de ação de graças. A palavra Eucaristia significa ação de graças. E ceia do Senhor, porque foi a última ceia do Senhor. Qual é a visão anglicana desse sacramento? A igreja anglicana tem diferentes correntes, é bom que você saiba disso. Existem anglicanos, em sua maioria, confessantes eu diria assim, de direção, o que você chamaria talvez de evangélica, protestante, que é chamada igreja baixa. Low e tem church. Alguns que são chamados de igreja alta, que são os mais ritualistas. Então, dentro da igreja anglicana tem essas duas coisas. De maneira geral, a ceia do Senhor, doutrinariamente, pelos 39 artigos de religião, que são a base doutrinária da reforma protestante na igreja anglicana, entendemos que a ceia do Senhor é um momento que há a presença de Deus, de Jesus, mas não substancial. Vou explicar aqui. Existe transubstanciação, que algumas fés cristãs, católicas, ortodoxas, às vezes creem, que é no momento que você consagra, aquilo se transforma no corpo e no sangue de Jesus. Isso é transubstanciação. Só para usar os termos para não confundir o pessoal. Quando fala católica é porque é mais comumente conhecida, mas corretamente Igreja católica romana. Isso, igreja romana. Então, transubstanciação é essa a doutrina. A gente não crê nisso porque não há nenhum elemento. Quando Jesus o sacrifício disse, foi o único. Único de uma vez por todas. De uma vez por todas. Não estou repetindo o sacramento. Eficaz, isso. E quando você diz na ceia, as palavras da liturgia, que são, desde o século II, a mesma da ceia que nós usamos, quando a gente diz, esse é o meu corpo, não. A palavra certa é isso é o meu corpo, que faz uma diferença gigante no idioma original. Isso é como se fosse o meu corpo. Jesus está quebrando ali. Então não se torna o corpo e o sangue de Jesus. Por isso que às vezes a pessoa, de algumas fés, toma o pão e não mastiga para não mastigar o corpo de Cristo. Mas vai digerir? Então, não cremos nisso. A doutrina que a igreja anglicana defende, pelos 39 artigos de religião, que são, mais uma vez, a base doutrinária da reforma protestante, é a consubstanciação. Ou seja, Jesus está ali, mas não é o corpo de Jesus. Há uma presença espiritual, há um respeito, uma presença real de Jesus na Eucaristia. Mas é tão real porque ele instituiu. Mas Jesus está aqui conosco hoje também. Mas naquele momento é um momento especial, porque foi ele que disse, eu vou estar com vocês nesse momento, nesse partir do pão. Diferente de outras confissões que atendem apenas a um memorial. É um memorial? Também é. Mas não é só um memorial, existe mais do que isso. Ok? Na igreja anglicana a ceia é assim. Mas é importante que se diga, Ju, que para diferenciar de outras confissões. Por quê? Qualquer pessoa que chegar na igreja anglicana num domingo, ela pode tomar ceia? Pode. Se for batizada, contanto que seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo que não seja anglicana, sim, pode. Porque nós não vamos julgar. Segundo, você nega o pão e o cálice para alguém, a gente também diz, não, a gente não nega. A não ser que a pessoa, sabendo de algo muito grave que está acontecendo com ela, em aconselhamento pastoral,
sugira ou entre no acordo Pela de que, consciência dela, pela consciência da não pessoa, de que queira aquele não é o tomar momento. ceia. Vamos passar um momento de oração, um momento de arrependimento, etc. Mas nós não separamos ninguém da ceia do Senhor, porque Jesus não negou o pão, nem para Judas. Nem para Judas ele negou. Tome e vai e faça o que você tem que fazer. E ele foi, ele tomou do pão e bebeu do cálice. Isso na nossa igreja anglicana, né? Não sabemos, assim, outras práticas de outras igrejas. Já ouvimos falar, por exemplo, que tem gente que a pessoa tem que ser membro da igreja, né? Tem que estar em dia com o dízimo. Em algumas igrejas é assim. Igreja tem a ceia ultra restrita. Isso, que só são as pessoas daquela denominação e daquela comunidade, daquela paróquia, daquele igreja local. Isso. Só pode tomar ceia isso. Se outra pessoa tiver, ela não é convidada. Existe a restrita, que só pode tomar ceia se for da mesma denominação. E a aberta, que é de qualquer denominação. E a do nosso tipo, que é qualquer denominação, desde que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tive o privilégio de celebrar a ceia na Igreja Batista, por exemplo. Uma das maiores igrejas batistas do Brasil. Eu estava lá presente e o pastor, na hora, meu amigo, eu estava lá com ele nesse final de semana, e ele, para minha surpresa, eu estava lá sentado na plateia, e ele disse: onde tem um bispo, um pastor não vai celebrar uma ceia. Então, o bispo Miguel, por favor, vem aqui. É uma igreja batista. Olha. Eu usei o rito reduzido da nossa igreja, que é o rito bíblico, de Coríntios 12, está lá. Coríntios 15, né? Está lá. E celebrei a Eucaristia, a ceia, exatamente na uma das maiores igrejas batistas do Brasil, lá em Belo Horizonte. Então, afinal de contas, né, essa é a nossa posição quanto à ceia do Senhor. Da placa de igreja que salva, né, amor? É a fé em Cristo que salva. Absolutamente. Teremos no céu irmãos de várias denominações e glória a Deus por isso, né? A última pergunta para hoje é sobre ordenação feminina de pastoras e, entre aspas, bispas, né? E se a sua pergunta não foi respondida hoje, que a gente tem aqui, por exemplo, a paz representa a verdadeira igreja anglicana no Brasil, fique atento que no próximo vídeo a gente vai responder com a relação com o catolicismo. Nós vamos responder. E outras perguntas também perguntaram qual é o posicionamento da igreja sobre escatológico, calvinismo, arminianismo. Então a gente está preparando para o próximo vídeo também. E caso neste vídeo tenham surgido mais dúvidas, vocês coloquem aqui nos comentários ou mandem pelo Instagram, que o pessoal interage mais pelo Instagram, né? Hoje em dia. Então a gente acompanhou todas as perguntas e conseguimos colocar aqui, estão anotadas para a gente ir respondendo ao longo dos vídeos. Mas é isso, olha, a ordenação feminina, olha só. Na nossa igreja anglicana, sim, aqui do Brasil é permitido, mas eu vou passar para o bispo para que ele possa falar das diferenças. Você como mulher deveria participar. Já estou participando. É o seguinte, veja bem, dentro da comunhão anglicana, é importante que se diga o seguinte, eu preciso dizer isso, porque não adianta responder uma pergunta sem falar do contexto. É verdade. A igreja anglicana, ela é uma igreja e é uma comunhão de igrejas no mundo todo. São mais de 90 milhões de anglicanos no mundo todo, em todos os continentes, em todos os lugares da terra. As províncias, como a província da igreja anglicana no Brasil, é uma província da comunhão anglicana. São várias, Estados Unidos, Europa toda, em alguns lugares tem 2 províncias. O que é que acontece? A igreja anglicana não é uma igreja, não é uma federação de igrejas, onde o que eu faço como anglicano aqui, você é obrigado a fazer como anglicano ali. Não. Há uma flexibilidade muito grande, e em todos os aspectos. Então, naquilo que não seja em relação à confissão da fé em si, existe muita variação. Litúrgica, existe igreja alta, igreja baixa, igreja litúrgica, igreja menos litúrgica. Existem igrejas mais tradicionais, menos tradicionais. Até as vestimentas, né? Vocês sabem, a gente vai falar sobre isso. Você pode até perguntar sobre isso depois, mas eu quero centrar aqui na questão da ordenação. Isso. Então, dito isso, que existem várias posições, na comunhão anglicana, uma província pode ordenar mulheres e outra pode não ordenar. Não tem problema nenhum. Tem gente que é ferrenhamente contra a ordenação feminina na igreja anglicana. Mesmo sendo anglicana. No Brasil, no mundo. Algumas comunidades no mundo. Sim. Não algumas ordenam. províncias ou dioceses não ordenam
Isso. e defendem a não ordenação, enquanto outras defendem a ordenação. Isso. Bispas, mesma coisa. Tem algumas poucas províncias que já existem bispas, outras não existem. Qual é qual é a nossa posição como igreja anglicana no Brasil? Que é importante que você saiba. A igreja anglicana no Brasil tem a ordenação feminina, porque nós não encontramos nenhuma base bíblica contemporaneizada, estudada, exegeticamente avaliada, que proíba a ordenação de uma mulher. Muito pelo contrário, existem citações enormes, variadas de mulheres que foram apoiadoras da igreja. Eram ordenadas? A gente não sabe necessariamente. Tem algumas pistas que sim, outros dizem que não. Então não há nada na Bíblia, é como no batismo infantil, não há nada na Bíblia que proíba isso. E o que é que a gente tem visto? E aí não entra como uma questão vital, por exemplo, sobre confessamos nossa fé em Jesus. Não há. Não afeta isso. Não afeta absolutamente, né, de jeito nenhum. Então no Brasil a gente ordena mulheres ao ministério pastoral e diaconal. Em algumas províncias só se ordena até ministério diaconal. Isso. E outras, os 3, até bispas. No Brasil nós não ordenamos bispas, porque... Como é o nomezinho? Episcopisa. Nós entendemos que o ministério da mulher, ele deve ser amplo, quanto amplo, mais, melhor. Você tem mulheres que fazem trabalhos fantásticos. Mas não chegamos num acordo ainda, nem nós, nem as províncias com as quais nós nos relacionamos, que o episcopado deveria ser feminino. Porque o episcopado é uma liderança geral. E quais as posições que existem teologicamente? Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Tem posições teológicas que dizem que a mulher veio depois do homem. Então o homem deve ser sempre o mesmo princípio do casamento, sempre o que lidera. Existem algumas paróquias ou dioceses onde a pastora ela pode ser ordenada, mas ela não pode ser reitora. Ela pode estar na equipe pastoral, mas não pode ser reitora, por causa desse princípio, que ela não deve liderar todo o corpo, ela deve ser uma ajudadora, uma cooperadora. Mais ou menos nessa direção vai no episcopado. As mulheres como presbíteras são cooperadoras do bispo, mas não como bispas. São poucas as igrejas que ordenam bispas no mundo, Estados Unidos, Inglaterra e Escócia, acredito, Canadá. São poucas. Poucas. E o Brasil. O Brasil da igreja episcopal. Ordena. Que nós vamos falar disso no próximo vídeo. Exatamente. Sobre a verdadeira igreja anglicana no Brasil. Existem outros anglicanismos que a gente tem que conversar sobre eles. Aí é outro vídeo para a gente explicar. E aí, como eu falei, né, são perguntas que vão ficar para o próximo. Agora é muito engraçado, né? Como são questões, a gente costuma chamar de praticamente periférica, né, amor? Uhum. A fé. E aqui, né, para a nossa igreja, temos mulheres ordenadas pastoras, desenvolvendo excelentes ministérios. Excelentes ministérios. Isso. Todas as mulheres que são ordenadas na nossa igreja, sem tirar nenhuma, fazem um trabalho fantástico. Debaixo de uma liderança, né, ungida pelo Senhor, que nós cremos que tem o direcionamento, e isso é uma questão para, pelo menos, né, na Igreja Anglicana do Brasil, muito bem resolvida. Aqui do meu lado está a Juliane Uchoa, que passou por todos os processos, fez o curso de teologia, Jesus. Foi avaliada como postulante e agora ela está no caminho de ser ordenada ministra na Igreja do Senhor. Amém. Ela que decidiu, eu não influenciei em nada, ela que decidiu, ela que tomou a decisão, foi para as comissões, porque aqui, para ser ordenado mulher ou homem, tem que passar por um processo, tem que ter psicólogo, tem que ser o esposo, a esposa tem que concordar, tem que ter uma história, tem que ter ministério. Ninguém ordena ninguém, homem ou mulher, porque ela quer. A ordenação é pelo que a pessoa está desenvolvendo, pelo chamado. Exato. E o chamado tem que ter algum fruto. Então mostre os seus frutos, e aí a gente vai introduzir você no trabalho da igreja. Graças a Deus, a maioria, ou todos os que eu tenho ordenado, são pessoas que já vêm
com os frutos na mão. Amém. Gilberto, agora pastor Gilberto, por exemplo, ordenamos lá na nossa igreja semana passada. Isso. Anos de serviço, Uma que agora bênção. foi colocado já na fase adulta, idosa da sua vida, como ministério auxiliar na nossa igreja. E vai ser bom, né, amor? Porque nossa equipe agora vai voltar a ter uma mulher pastora. Uma mulher na equipe é A fantástico. gente cuidar, né? Existe Ministério Feminino, existe o Cursilho Feminino, existe tantos eventos Quem melhor para dedicados cuidar a nós mulheres, das mulheres né? do que as mulheres, É verdade. né, que compreendem tudo isso. Então, Amém? são algumas perguntas que estamos respondendo, espero que ajude na sua, na sua dúvida, que ajude você a esclarecer isso. Amém. Até o próximo vídeo, que será ainda sobre perguntas sobre o anglicanismo. Que a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com você hoje e eternamente. Amém.